Alô, testando? Bom. Bom, galera. A minha talk é sobre a plataforma de backup e disaster recovery do iFood. Geralmente eu não curto muito falar de backup, mas eu acho que o nosso case aqui é interessante. Vamos lá, então. Boa, falando sobre mim, rapidão. Eu estou no iFood vai fazer 6 anos. O meu background é de desenvolvimento. Trabalhei quase minha carreira inteira como desenvolvedor back-end. E no iFood eu trabalho na parte de dados. E o que eu mais conheço é AWS, desenvolvimento, Postgres, Kafka e algumas outras coisas. E atualmente eu sou Engineer Manager do time de plataforma e de Stream, né? Que é Kafka, Kinesis e coisas do tipo. Boa. Então, vou começar aqui, talvez como um disclaimer do nosso ambiente. Então, assim, talvez eu vou mostrar uma arquitetura um pouco complexa do que foi feito aqui. E eu acho que o primeiro ponto que eu queria deixar um pouco claro é que o nosso ambiente ele é complexo. Então, aqui eu só estou falando da parte de Postgres. A gente tem hoje mais de 580 clusters Postgres rodando no iFood. É um deploy nosso, então a gente não usa RDS para praticamente... para a parte de Postgres, eu acho que nenhum. Então, né, toda a questão de sistema operacional, versões, backup, enfim, tudo, né, que o Capim antes falou ali, tudo que ele falou meio que a gente mesmo tem que fazer e manter, né? Então tem essa complexidade e tudo isso que eu vou falar da parte de backup, eu acho que tem uma complexidade muito grande pelo tamanho do ambiente. Então, na época que o nosso ambiente era menor, a gente não precisava ter tudo isso, que a gente conseguia manter os backups de outra forma. Mas quando o nosso ambiente começou a crescer, a gente começou a perder um pouco do controle, né, da visibilidade dos backups, né, se tudo estava funcionando. Por exemplo, fazer teste de restore não era uma coisa mais fácil, né? Como é que você vai testar tudo isso, né? Então, assim, vou fazendo esse disclaimer inicial, tá? Acho que muita coisa que eu vou falar aqui, ela tem uma motivação que é esse projeto, que é o projeto IOLO, que é um projeto de engenharia core do iFood. Então, basicamente, IOLO é uma expressão só se vive uma vez. E isso é uma verdade para quando a gente está falando, né, de segurança de dados, né, planos de backup, de disaster recovery, né. Muitas vezes, se o seu backup não está funcionando, você não vai ter outra chance de, digamos assim, recuperar seus dados, né? A gente nunca sabe quando a gente vai perder um cluster, o nosso ambiente inteiro. Então, esse projeto veio com a motivação da empresa estar preparado para uma invasão, por exemplo. Digamos que a gente perdeu toda a nossa infraestrutura e a gente tem que voltar a empresa do zero. Como que a gente faz isso, assim? Então, digamos assim, a gente perdeu todo o ambiente de produção, a gente não tem nada. Como que eu volto o iFood do zero? Esse foi o projeto, né, que motivou muito do que eu vou falar aqui. Então, é um projeto que eu vou falar da parte de Postgres, mas, assim, teve N outras implicações para desenvolvedores, outras tecnologias, e hoje ele faz parte de uma cultura nossa. Então, tudo que a gente melhora no nosso ferramental, na nossa infraestrutura, a gente olha para essa característica. Como que eu recupero, né, essa plataforma num caso de um ransomware, alguma coisa do tipo. Boa. Aí aqui tem um GIF muito louco, né? Porque o primeiro requisito era vocês precisam voltar toda a infraestrutura da empresa em 6 horas. Então, assim, não era só o banco de dados em 6 horas, os bancos de dados, era tudo. Você tem uma nova organization da AWS, você não sabe qual região é, qual conta vai ser, você precisa voltar tudo em 6 horas. Na prática, o nosso time tem uma dependência muito forte com o time de infraestrutura cloud. Eu preciso ter VPC, eu preciso ter a conta, eu preciso ter algumas coisas, senão eu não consigo subir nada. Na prática, a gente tinha 4 horas para voltar todos os clusters de banco de dados. Nesse tempo, o Postgres tinha que estar funcionando com a mesma infraestrutura que roda em produção. Então, quantidade de réplicas, backup restaurado, mesma configuração, tudo.
pronto para deploy em produção, por exemplo, a gente tem que considerar que a gente perdeu o ambiente inteiro. Então, pô, eu não tenho mais o meu GitLab. Eu não tenho mais meu mirror. Sei lá, não tenho mais minha AMI na AWS. Eu não tenho nada. Eu só tenho eu e o meu terminal ali. A única fonte que a gente tem confiável é o Databunker, que é a nossa fonte de dados externa, né, numa organization diferente, que ela é meio que, digamos, a prova de ransomware ali. Então, é o único lugar que a gente tem para confiar. Esses eram os requisitos do projeto. E a gente tinha 3 meses para fazer isso. Acho que esse era o negócio. E o cara correndo era tipo eu quando escutei isso, assim. Deu aquele sentimento de que legal, mas depois é um sentimento, putz, tô ferrado, né? Dado esses requisitos, esse é o nosso ambiente de produção, assim. Então, na prática, como que eu subo 2.000 máquinas em 4 horas, assim, com backup restaurado, réplicas funcionando e tudo? E, tipo, acho que o primeiro ponto, né, que a gente vai olhar aqui e falar, cara, tem que estar muito automatizado, senão você nem começa a fazer nada, assim, né? Se não tiver tudo automatizado, é jogo perdido, né? Wargame fail ali. E também a gente tinha que considerar, né, digamos assim, algumas coisas que eu vou trazer nesse próximo slide. Acho que aqui são os 3 pontos, né, dado a complexidade do ambiente, a gente começou a olhar e falar, tá, mas e aí, o que está pegando agora? A nossa infraestrutura ela é complexa. Então, assim, o iFood tem uma pegada de startup até hoje. Então, às vezes, para a gente crescer, né, para a empresa crescer rápido, a gente faz algumas coisas, né, que pô, gera uma complexidade adicional ali no time de engenharia e, enfim, a gente tem que conviver com isso. Então, a gente, por exemplo, hoje tem mais de 40 contas na AWS. Então, pô, é automatizado, etc., mas é uma complexidade. Você manter IAM, etc., tudo, né, para isso aqui, é complexo. Aqui eu coloquei 2K clusters, mas 2K hosts, né? Então, por exemplo, eu tenho 2.000 hosts. Primeiro que se eu criar uma conta na AWS e querer subir 2.000 hosts do nada, provavelmente eu não vou ter limite para fazer isso. Então, assim, já ferrou. Às vezes, a gente até usa algumas coisas em ARM. Já é um pouco difícil, às vezes, pegar reserva em ARM. Então, assim, tem várias complexidades aqui que eu nem tô trazendo aqui para a apresentação. Outro ponto, falando de infraestrutura, com essa quantidade de clusters, a gente tem, digamos assim, bastante flexibilidade e a gente tem alguns padrões. Então, hoje a gente tem alguns, por exemplo, quando você sobe um cluster POSIX na nossa infraestrutura, ele sempre é multi-AZ, multi-region, enfim. Tem alguns padrões básicos que a gente segue, mas a gente meio que se adapta ao negócio. Então, tem clusters que tem muita leitura, outros muita escrita. Tem clusters que rodam em ARM, outros rodam com réplicas com disco efêmero. Então, assim, tem replicação com slot, replicação sem slot. Então, é bem diversificado. Meio que tudo tem um motivo, né? Mas gera uma complexidade. O segundo ponto é que, cara, se a gente está se preparando para um incidente de segurança, digamos assim, a confiança é importante, né? Como que eu confio que o meu backup tá funcionando, assim, que eu vou voltar e tudo vai dar certo? Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? O resto pode falhar, a automação pode falhar, mas pô, o backup não pode falhar. Então a gente teve um esforço muito grande de realmente ter algo que a gente confiasse que está funcionando. O outro ponto é que, por exemplo, essa quantidade de clusters que a gente tem, né, pelo tamanho do ambiente, ela é bastante volátil. Então, teve meses que a gente criou mais de 40 clusters no mês. Então, a gente meio que tem que pensar, até na plataforma de backup, ela tem que ser escalável. Porque, pô, eu estou com 600 clusters, daqui a um ano talvez eu esteja com 700, 800. Então, a gente tinha que se preparar para lidar, né, com essa complexidade e criar alguma coisa que seja sustentável por no mínimo uns 3, 4 anos aqui. Enfim.
Boa. E algumas coisas, né, alguns princípios que a gente trouxe. A gente precisava testar todos os backups que a gente fazia. Então, como eu falei, antes, quando a gente era menor, a gente fazia testes de restore para saber se estava funcionando. Mas a gente conseguia fazer, porque a gente tinha, sei lá, 80 clusters, coisas do tipo, né? Então a gente conseguia fazer um mutirão de restore lá e com shell script tudo funcionava. Mas chegou um ponto que, pô, eu não posso subir 600 máquinas para testar meu backup, né? Não vai rolar. Tipo, primeiro que não faz muito sentido do ponto de vista financeiro e nem operacional. Outro ponto que a gente precisa ter uma fonte externa. Se eu estou me preparando para uma invasão, quer dizer que eu perdi minha conta, assim. Eu não sei o que está comprometido e o que não está. Então eu preciso ter uma fonte externa. Que ninguém, digamos assim, de SRE, coisa do tipo, tem acesso até de escrever, né? Porque as pessoas são um ponto frágil, né, nessa questão de invasão. Outro ponto é que a empresa definiu que uma das estratégias era voltar o mais rápido possível, foda-se, brincadeira, independente de algumas coisas. Então a gente abria mão de algumas coisas, por exemplo, a intenção do iFood era voltar o core do iFood, não todas as funcionalidades do iFood nesse tempo, porque a gente sabe que voltar o iFood inteiro, pô, é um trampo gigantesco. Então, assim, a gente tem que voltar a infraestrutura core em 6 horas e os desenvolvedores têm mais 6 horas para voltar os serviços core. Na prática, em 12 horas o cliente podia comprar no iFood, a gente ia conseguir entregar o pedido e o restaurante e o entregador iam receber por aquilo. Agora, call center, back office, essas coisas, né, elas iam depois. Hã? Restaurar backup, sim. Não, nesse ambiente a gente não roda backup do zero. A gente nem roda archive, por exemplo. A gente manda o exit 0 e vida que segue ali, já de cara. Então, assim, a gente volta ao ambiente com algumas concessões, assim, para funcionar. A gente sabia que não era uma coisa que eu deveria rodar por meses. Rodei aqui, startei meu plano safe mode aqui, voltei, deu aquela baixada na adrenalina, agora a gente vai trabalhando num ajuste fino. Tanto é que, por exemplo, nesse modelo, a gente nem tinha certeza que a gente realmente, no restore principal, ia segmentar em 40 contas AWS de cara. A gente talvez ia voltar em uma e duas e depois a gente faria um outro split, assim, com mais calma. Boa. Outro ponto importante é que o nosso time não pode ter dependências fortes, porque a gente é infraestrutura base. Então, por exemplo, no primeiro Wargame que a gente fez isso aqui, para a gente voltar aos clusters, a gente tinha dependência com o time de Kubernetes e do GitLab. E o time de GitLab tinha dependência com a gente para subir o banco. E daí não dava muito certo. Quantos níveis de criticidade vocês usam? 5. Então aqui a gente volta o P0 e o P1, digamos assim, né, que a gente usa. E nesse caso aqui, né, por isso que eu falei, a gente evita na dependência, né, com, por exemplo, o tipo de Kubernetes. Em produção, a nossa plataforma usa o Kubernetes. Mas nesse modo aqui, né, digamos, safe mode, a gente consegue habilitar um safe mode nas nossas aplicações e subir ela onde a gente quiser, no EC2, etc. Então, tem essa complexidade, né? Algumas coisas críticas dependem da gente. A gente é infraestrutura base, digamos assim. Boa. E falando de posts, assim, então, beleza. A gente está preparado para o Wargame e tal, a gente olhou para o nosso ambiente de posts e falou, cara, tem algumas coisas aqui que não vai voltar em 4 horas, assim. A gente tinha bancos, assim, clusters 40 tera, 30 e poucos tera. Por mais que a gente até conseguia fazer um esforço grande ali para voltar, só que a intenção é voltar com uma infraestrutura que está rodando em produção. Porque se a gente ter que começar a fazer muita customização, né, num cenário crítico desse, existe uma chance muito maior da gente errar.
Então a ideia era voltar, por exemplo, o meu cluster em produção está usando uma máquina C5 12X, alguma coisa. Ela vai voltar nesse wargame com essa mesma máquina. Foi aí que a gente começou a aplicar restrições. Então, a gente definiu uma política de retenção de dados em produção, que é uma coisa relativamente até um pouco nova, assim. Então, hoje existe uma recomendação para todos os times que usam qualquer dado em produção, é esperado que a gente mantenha no máximo 13 meses de dados. Depois, se você precisar fazer algum processo, alguma coisa, você vai ter que usar o Lake. Isso fez com que a gente reduzisse o tamanho dos bancos. Então, a gente saiu de coisas de 30 e poucos tera, 40, para coisas de 9, 10, 12. Aí já começou a ficar um pouco mais dentro do que a gente esperava. Outro ponto é que nem todos os serviços precisam do backup para funcionar. Então, a nossa ideia é voltar o mais rápido possível, não voltar exatamente como está em produção. Então, a gente chegou, por exemplo, no time de orders do iFood e conversou e falou, cara, você realmente precisa do histórico de pedidos para voltar a sua API de pedidos? O cara falou, não preciso. E assim a gente falou com vários times. Alguns times precisam. Então, por exemplo, quando a gente fala de account, cardápio, etc., realmente o backup faz parte do negócio. Algumas APIs são append-only. Gravei e, saiu do outro lado. Então, a gente colocou isso em consideração também. Por que a gente colocou? Porque, de novo, a ideia é voltar o mais rápido possível, não necessariamente como está em produção. E o último acordo é que a gente usa o último backup disponível. Então, assim, não existe um sincronismo de backups. Eu estou falando de, por exemplo, talvez um serviço, eu vou voltar o backup de hoje. O outro serviço, o backup do Databanker é de 2 dias atrás. Pode ser que role um split brain ali. E faz parte do acordo, assim. É assim que vai funcionar. Então, isso foi, por exemplo, discutido com o desenvolvedor, com todo mundo, e faz parte do negócio. Vocês têm algum tipo de metadado no front-end que mostra, olha, nosso serviço está parcialmente funcionando, você pode ver aqui a de X a Y, tem esse tipo de controle, alguma forma visual de feedback? Assim? Ou tipo assim, nossa, não, estamos pegando fogo, mas o usuário lá na frente está... Tem uma página de status page do iFood. Mas assim, não que o usuário saiba, tipo, estou aqui dentro do histórico, assim, os componentes eles não sabem que está sendo Não. operante, né? Não. Geralmente, por exemplo, aqui serviços, né, alguns serviços, por exemplo, eles tinham um banco de dados em produção, mas a melhor estratégia para esse momento foi a API, em vez de bater no banco de dados, vai bater no S3. Então, teve várias coisas assim de safe mode, né? Que é, tipo, digamos assim, agora, a maioria dos serviços que entram nesse wargame, eles têm feature flag, esse tipo de coisa. Pô, entrei aqui, então eu estou rodando meio capenga, tá ligado? Então, tem isso, assim, para o desenvolvedor, isso é bem visível, mas para o usuário final, acredito que não, assim. Boa. Então, com tudo isso em mente, por exemplo, né, o iFood, até o Capim falou ali do desenvolvedor não ter acesso em produção, e a gente tem uma cultura um pouco diferente. Não sei se é ruim ou bom, mas enfim. O desenvolvedor, ele tem, na verdade, ele define qual que é a estratégia de DR do cluster dele. Então, a gente meio que trabalha em plataforma. Assim. Então, por exemplo, o Lucas não sabe se o serviço do Joãozinho roda com backup ou sem backup. Eu não consigo saber isso. Quem sabe é o desenvolvedor, é o time. A gente não tem como ter esse contato tão direto, porque o negócio muda. Às vezes o negócio roda bem sem backup, depois vai rodar, depois precisa, etc. Então aqui, quando o desenvolvedor cria um cluster iFood, ele usa esse command line nosso, e aqui ele define qual que é a estratégia de DR. E aqui ele pode mudar ao longo da vida, e a gente meio que respeita essa flag para no momento, né, se a gente precisar ali, nos wargames que a gente usa, se a flag está dizendo que precisa de backup, quando eu subo esse cluster, eu puxo o backup. Se a flag está falando que é esquema, eu só subo um cluster novo e meto o esquema lá. Se é none, ele nem participa do wargame. A gente nem sobe o cluster no wargame. Digamos assim.
você não tem uma estratégia definida, então provavelmente seu serviço não é P0, P1, não é nada lá. Isso aqui rola bastante confusão. Na hora do vamos ver, sempre um precisa, que não marcou, mas enfim. Mas aqui ó, as pessoas, o time tem poder de escolha aqui disso. Importante dizer que isso aqui não impacta o backup. Então assim, o backup ele é enviado, é testado, é mais assim na questão da restauração, né? O como que eu subo esse novo cluster nesse novo ambiente. Boa. Ali, enfim, eu falei um pouco disso e agora eu vou falar do Junkbox, que é a nossa plataforma de teste de backup. E talvez é a parada mais louca aqui dessa apresentação. Então, a gente queria ter uma plataforma que a gente pudesse realmente testar diariamente todos os backups e tivesse realmente confiança que o negócio está funcionando. E a gente falou, cara, vamos criar uma API de backup. E a gente criou aqui uma API de backup que você pode testar, né, enfim, diariamente você chama esse negócio aqui e você vai vendo se o backup está funcionando ou não. Boa. Então, a responsabilidade dessa API, né, é testar o backup, restaurar. Então, ele vai restaurar o backup, vai subir o Postgres, né, na versão, com extensão, tudo que precisa, deu certo. Esse é o principal foco dela. Esse backup testado, a gente envia para o Databunker backup testado. Então, assim, esse é outro ponto também que foi uma escolha. A gente não envia o backup para nossa fonte externa a partir de sync do S3 puramente, assim. Porque a gente não sabe se, por exemplo, esse hacker está na nossa conta faz 15 dias ferrando tudo meus backups. Então, a gente só envia backups que a gente tem certeza que funcionou. Então, é muito naquela ideia. É melhor eu ter menos, com mais atraso, mas ter certeza do que está lá. E ele tinha que ser uma API para qualquer pessoa conseguir usar. Eu quero testar um backup. Manda lá um post na API e ele vai testar. E, principalmente, ele tem que trazer uma visibilidade muito grande para todo mundo. Para quem trabalha no time de banco de dados, para quem está fazendo auditoria. Enfim, acho que esse é o ponto principal aqui, da gente ter uma API, né? Tem que ter visibilidade de, esse backup foi testado, esse deu erro. A gente tem que ter tudo isso bem certinho. Então, aqui é a API dele. Por exemplo, você testar um backup, você passa a conta, você passa o label do backup, a instância, né? Porque a gente usa o PG Backrash, então aqui tem meio você passa a instância, você passa o tamanho do backup. Aí aqui tem o standalone que eu não lembro exatamente por que é, mas é alguma coisa de prioridade, de teste. E você manda esse post na API e ele vai testar. É basicamente isso. E aqui você pode pegar o que aconteceu. Então é a mesma coisa. Ele diz, né, quando ele começou, quando ele finalizou o restore, se deu certo, o envio para o Databunker, se deu certo também. Uma APIzinha bem simples, na real. E aqui a arquitetura dele. Então, assim, a arquitetura é um pouco complexa, porque a gente criou um esquema de profile de restore, porque a gente queria que o restore fosse feito em máquinas similares ao que o banco roda em produção, para a gente ter um tempo mais ou menos condizente com o que a gente demoraria para voltar ao cluster em produção. Então, quando o cluster Postgres faz o backup, ele chama essa API e fala, eu terminei meu backup aqui. E essa API pega e joga no SQS, numa fila, e fala, tá aí um backup para você testar. E daí a gente divide em 3 profiles, que é o pequeno, médio e grande. Dependendo do tamanho ali. E tem algumas outras filas de prioridade. Então, assim, clusters muito críticos do iFood, eles meio que têm uma prioridade em relação ao teste dos outros. Essa arquitetura é muito legal, porque aqui eu vou dar um zoom, porque basicamente a gente meio que tem um modelo que eu consigo escalar esse restore por muito tempo. Então, assim, é um modelo que eu desacoplo totalmente o meu backup do meu teste, e aqui eu consigo colocar quantos workers forem necessários, né? Porque eu tenho uma fila, então, às vezes, se esse teste de restore ficar nessa fila por 4, 5 horas, não é um problema.
Mas aqui, se eu quiser colocar 500 workers, eu coloco. Se eu quiser colocar 3, 4, eu coloco. Então, a gente roda isso com 3, 4. A gente não precisa rodar muito super escalado isso. É um processo que vai sendo consumido durante o dia. E, depois que a gente faz o backup, a gente envia para o Data Bunker, gera métricas para o Datadog e grava num Dynamo que deu certo ou não. Por que a gente grava no Dynamo? Porque essa conta que a gente faz o restore, ela é uma conta meio que, enfim, que a gente usa meio que só serviço da AWS, porque é uma conta que não tem muita conectividade com outras coisas. É mais ou menos isso que a gente faz. Aí aqui mais ou menos é uma ideia, né, de alguns monitoramentos que a gente consegue pegar, por exemplo, né. Então eu consigo saber qual o backup mais antigo para eu testar, quantos backups deu certo, quantos eu mandei para o Data Bunker, como é que tá, né, esses serviços aqui de consumo e tal. Então a gente meio que tem essa visão aqui, acaba sendo muito mais fácil da gente manter essa arquitetura, esse processo de teste backup. E acho que uma das principais coisas que eu queria trazer é que, independente do tamanho que a gente está falando do ambiente, é importante a gente não abrir mão de coisas que são muito importantes para alguns processos. Então, assim, você ter um backup confiável, um restore que funciona, enfim, essas coisas que a gente escuta toda hora, ela é totalmente possível e necessária, independente do tamanho do ambiente que você está falando. Então, acho que a gente conseguiu criar uma arquitetura, né, um plano aqui, para a gente conseguir, digamos assim, estar muito mais conectado com a criticidade da empresa, né, que a gente é uma plataforma que atende milhões de pessoas diariamente. Então, se o iFood ficar fora um dia a mais, é um grande problema, né? Então, faz muito sentido a gente ter todo esse esforço para diminuir possíveis riscos aqui que a gente está correndo. Enfim, aqui eu comentei, né? Aí a gente faz esses testes. Então, a cada 6 meses o iFood simula uma situação que a gente perdeu toda a nossa infraestrutura. Então, 2 dias de... Então, enfim, a gente simula e, a gente perdeu tudo, a gente tinha que subir todo o fluxo crítico do iFood do zero. A cada 6 meses a gente faz esse teste. Então, por exemplo, a gente já está num nível de automação que a gente coloca até pessoas novas no nosso time executar esse wargame. Assim. As pessoas mais antigas nem entram mais nesse wargame, só ficam meio que de apoio. A galera nova já consegue realmente subir, enfim, tudo que precisa. A cada 6 meses a gente refaz o teste. E, geralmente, a gente cada vez mais vai trazendo novos cenários para esse modelo de DR. Então, no começo, a gente subia poucos serviços, agora já está começando a ficar cada vez maior. E é um processo que não tem fim, assim. É uma coisa que faz parte da nossa cultura, a gente vai manter para sempre. A gente tem esse plano para outras tecnologias que eu não falei, Kafka, enfim, um monte de coisa. E toda vez que a gente discute tecnologia, vamos adotar uma tecnologia, vamos parar de usar, etc. Sempre a gente discute essa pauta de DR. Meio que faz parte de engenharia core isso. Aqui os números. No último wargame que a gente fez, a gente subiu 90% dos clusters Postgres, assim, backup, tudo funcionando em 50 minutos. Na prática, depois que o time de cloud finalizou, VPC, etc., e passou para a gente executar, a gente, em menos de 1 hora, a gente já deixou quase o ambiente inteiro disponível para, por exemplo, um desenvolvedor poder usar. A gente é meio que agnóstico à organization da AWS, região. Por exemplo, a gente geralmente roda esses wargames em North Virginia. No último, a gente rodou em Ohio. Boa. Enfim, acho que, como eu falei, né, a gente consegue fazer isso porque tudo é automatizado. Então, assim, a gente praticamente não tem nada que precisa rodar um script, alguma coisa que a pessoa tem que ter um conhecimento muito alto. Então, meio que a gente tem um runbook ali
tudo meio já simplificado. Acho que uma coisa que eu não falei aqui, eu não sei qual slide que tinha isso aqui, mas enfim, que eu esqueci de falar, que é uma parte complexa, é que a gente tem que reciclar todos os tokens e secrets que a gente tem no ambiente. Então, assim, todas as senhas de admin, de Postgres, de aplicação, cara, é tudo novo. Isso, tipo, parece, é fácil fazer. Não é muito fácil fazer, não. É bem difícil. Então, meio que a gente, além de subir tudo, a gente não pode confiar em nada do que a gente tinha, principalmente em relação a senhas e coisas do tipo, que podem ter vazado nesse caso. Então, aqui tem uma parte da automação que meio que refaz tudo isso do zero. E eu acho que é isso que eu tinha para falar. Alguém tem uma pergunta? Não. Tudo do zero. Nada preparado numa conta de DR, esperando não. Não. Quando a gente vai nesse wargame, geralmente a conta da AWS está criada, mas o pessoal criou nova, mas eles criam no dia anterior para ter reserva de recursos. Só isso. Então, por exemplo, o TAN da AWS participa com a gente para garantir reserva de recursos. Porque, né, enfim, e as máquinas lá, no começo a gente sofria muito com isso, agora meio que um dia antes eles só criam uma conta, mas a gente é uma conta nova, enfim, não fica criada, né, ela não fica viva, ela nasce quando a gente quer fazer isso. Boa. Cara, isso é muito louco, porque a gente, daí na nossa plataforma, a gente criou um endpoint que calcula os limites disponíveis e joga num bucket no S3 que sinca o bunker. Então, por exemplo, assim, quando eu vou subir, por exemplo, eu vou subir o meu ambiente lá, de Postgres, eu tenho um arquivo, né, sei lá, um JSON lá no S3, que eu falo, eu preciso de tantas C5 tal, tantas não sei o quê, tanto IO2, só que a gente meio que tem um cálculo base ali. Claro, geralmente funciona assim. Depois que a gente meio que criou esse cálculo, né, esse cálculo, a gente coloca ali, a gente resolveu o problema, porque no começo era um dos principais complicadores ali, né? É. Sim. NLB, tem algumas coisas que é mais chato, né? Sim, eu tô ligado. Pô. Tem algum hackathon aberto aí para invadir o iFood, tentar participar desse negócio, virar É o tipo da coisa que eu espero nunca usar, tá ligado? Nossa. Cara, mais de ano, eu acho. Porque assim, tem uma coisa que eu não comentei, é que a gente não tem na época, né, hoje a gente está mais padronizadinho, mas quando a gente começou o projeto, a gente não tinha um Terraform, não tinha uma versão Terraform, tinha umas 4, 5. Tinha uns que nem funcionavam com pipeline, que era só numa máquina. Então, assim, era bem mais embaçado. E daí, esse projeto, além de a gente investir, ele fez com que subisse muito a barra de processo e automação. Assim. Se você tem um shellzinho ali, meu irmão, eu falei, tipo, não vai rolar. Tipo assim, o estresse, né, a complexidade ali, porque você está no momento de estresse. Então, assim, se você tem uma complexidade muito grande para executar no momento de estresse, a chance de você falhar é muito grande. Então, a gente, além disso tudo, né, da empresa investir muito tempo,
de alguma forma a gente conseguiu investir na plataforma também do iFood. A gente foi melhorando as coisas, melhorando as automações, criando padrão, porque, né, pô, até a gente teve que criar alguns padrões. Tem algumas coisas que a gente olhou e falou, cara, do jeito que está aqui, eu não consigo subir para você nesse tempo. Assim, a gente vai ter que repensar a arquitetura da aplicação. Então, muita coisa ajudou a melhorar assim, como produção roda. No começo, tipo, até é importante só fazer um parênteses. Esse não é o nosso backup, tá? Então, o nosso backup lá funciona, é archive, você volta um segundo atrás se quiser. Isso aqui a gente está falando um momento muito... A gente espera, por exemplo, nunca usar. E a gente meio que, na época, fez testes. Por exemplo, a gente queria, no começo, voltar backup com todos os archives. A gente viu que não rodava, assim, não era uma coisa fácil de fazer. Não ia rodar no, digamos assim, no time frame que a gente queria, sabe? Então, meio que foi fazendo escolhas, mas, assim, acho que quando a gente fala de DR, a empresa precisa comprar mais ou menos essa briga, né, essa direção. Então, meio que a empresa que meio que foi ajudando a gente a chegar nessa direção. Não foi decisão do time de banco de dados, por exemplo. Cara, assim, sendo muito... Assim, é que depende, né? Porque a gente fala do iFood, tem quase 2.000 desenvolvedores. Então, assim, tem muita gente que realmente entende e consegue comprar ali, mas tem muita gente que é difícil, assim. Eu não acho que foi uma coisa tão difícil, meio que, assim, a gente meio que, dado os requisitos base do projeto, eles, de alguma forma, ajudam, influenciam a gente nessas decisões, sabe? Então, acaba não gerando tanta discussão ali, e a galera, no geral, comprou, assim. É, é foda. Tarde. Valeu. Sim. É que assim, aí é um assunto mais do pessoal de segurança, mas, por exemplo, existe um procedimento que eu não sei direito como é que funciona, mas se um dia acontecer isso, vai ter toda uma rechecagem de acesso às pessoas. Porque, né, obviamente, pode ter sido uma pessoa que... Então tem todo um negócio que esse wargame que a gente faz é realmente assim, o time de infraestrutura, o time de serviço tem capacidade de subir o iFood aqui, então a gente tem que garantir isso. Mas se um dia acontecer isso, imagino que vai ter outros processos além, né? A gente não vai sair, vamos aí subir agora, né? Pô, vai ter alguma coisa antes ali para realmente verificar que a gente tá seguro e dá para seguir. Então tem, mas eu não conheço assim muito a fundo. Não. 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 Na verdade, uma coisa que eu não falei é que esse Jukebox ele ajuda muito o time de suporte. Porque, assim, aqui, como os desenvolvedores têm acesso a DDL, etc., em produção, enfim, e coisas acontecem, às vezes em quando a gente realmente precisa restaurar algum backup. E daí ajuda muito o time de suporte a, vou restaurar um backup para pegar o dump de uma tabela pequena. Então o cara usa aqui, o cara dá um post lá, vai lá, então assim, além de tudo isso, ajuda às vezes a galera de suporte mesmo no dia a dia, sabe? Com outras coisas. Mas a gente nunca precisou usar, não. Sim. Cara, nessa época, a gente criou
o nosso querido, não sei se todo mundo, nosso querido Mi6, que é a nossa plataforma. Então, assim, eu estou voltando aqui para mostrar o command line. Mas a gente criou uma plataforma, meio que uma API que faz gestão de infraestrutura. Então, por exemplo, assim, aqui a gente tem um conceito de manifesto, esse FoodCTL é voltado para os desenvolvedores, a gente tem um outro command line voltado para os DBAs, então a gente realmente, nessa época, o que eu aprendi é que talvez o Infra as Code, nesse tamanho de ambiente nosso, não rola mais. Assim. Eu preciso realmente ter uma API, uma plataforma que eu abstraio a infraestrutura até dos DBAs, do pessoal que toca a gestão do time. Assim. Enfim, acho que, além, né, que eu falei de subir a barra, acho que talvez o saldo, né, o maior foi a gente realmente ter, tá na hora de a gente fazer uma plataforma mesmo. Valeu, galerinha. Obrigado aí pelo convite.